Começar agora com a aula de doença de Parkinson idiopática. Bom, introduzindo a doença de Parkinson, ela foi descrita pela primeira vez por James Parkinson em 1817. Essa doença foi descrita em Londres. James Parkinson tinha 3 pacientes que ele observou nas ruas de Londres, e esses pacientes ele descreveu como shaking palsy. Na verdade, é uma paralisia chacoalhante, em termos de tradução correta, mas foi descrita em português posteriormente como paralisia agitante. Seriam os pacientes que estavam lentificados, praticamente paralisados, que chacoalhavam as mãos. E posteriormente, após a morte dele, James Parkinson, vocês estão vendo aí no vídeo do lado, ele faleceu, já tinha falecido já, e Charcot e Vulpian descreveram, então nomearam a doença, descreveram ela como doença de Parkinson. Praticamente o conceito para observar bem a doença de Parkinson, a gente tem que entender o sistema motor nosso. Saindo do primeiro neurônio motor, o nosso sistema piramidal, ele é descendente, ele desce então até o corno anterior da medula, vai atingir o segundo neurônio motor, esse segundo neurônio motor vai atingir o músculo e aí vai formar um movimento. E esse movimento ele é controlado por 2 sistemas, o sistema cerebelar e o sistema extrapiramidal. O sistema extrapiramidal é o que é afetado então na doença de Parkinson. A doença de Parkinson tem como princípio a síndrome parkinsoniana. Essa síndrome parkinsoniana é descrita como a bradicinesia. Bradicinesia, que é aquele movimento que inicia numa velocidade, vai perdendo velocidade com o tempo e vai perdendo essa amplitude de velocidade lentamente. Essa é a característica principal da doença de Parkinson e do parkinsonismo em si. O tremor, outros sintomas e sinais são secundários, principalmente na doença de Parkinson. Com relação à classificação etiológica, temos o parkinsonismo como uma base de tudo, com aquela bradicinesia, e temos todas essas doenças ao redor, como o parkinsonismo sendo o centro das doenças. A DPI, que vocês estão vendo aí, seria a doença de Parkinson idiopática. Temos a atrofia de multissistemas, a paralisia supranuclear progressiva, a demência por corpúsculos de Levy, o parkinsonismo vascular e o parkinsonismo secundário a drogas. E tudo isso concerne, então, esse parkinsonismo, sendo um dos diagnósticos diferenciais, então, da doença de Parkinson idiopática. Basicamente, a gente tem essa classificação da doença de Parkinson como o Parkinson atípico, o Parkinson idiopático, o Parkinson secundário, e todos fazendo parte, então, de um espectro total de doenças e fazem parte desse diagnóstico diferencial completo. Sendo que o Parkinson seria uma doença desse cerne de doenças, uma doença neurodegenerativa idiopática, ou seja, não tem causa definida. A gente tem um complexo de etiopatogenia, que eu vou explicar agora há pouco, mas a causa é muito indefinida ainda, são suposições que estão hoje em dia sendo mais elucidadas pouco a pouco. Basicamente, no paciente, no pós-mortem do paciente, fazendo uma biópsia, uma autópsia, vai ver então nesses neurônios uma perda de substância negra, alterações contendo alfa-sinucleína, que é um composto que forma um corpúsculo, chama corpúsculo de Levy, no citoplasma da célula, e vão tendo destruição, então, no córtex, no tronco encefálico e na medula desses indivíduos. E é afetado, logicamente, todo o sistema dopaminérgico, o sistema noradrenérgico, o sistema serotoninérgico e colinérgico, sendo os principais afetados o dopaminérgico e o noradrenérgico. Ela é considerada uma proteinopatia, ou seja, uma doença de um tipo de proteína, que nesse caso seria a alfa-sinucleína. A alfa-sinucleína, ela fica depositada nesse citoplasma e ela que forma esses corpúsculos de Levy. Sendo que 90% dos casos de Parkinson, eles são esporádicos. Somente 10% tem causas genéticas associadas. A gente está vendo aqui as proteinopatias, basicamente, um espectro também de doenças. Existe lá no topo superior aí, as sinucleinopatias, aí a gente vê todas que estão relacionadas à doença, à alteração da proteína da alfa-sinucleína. A gente vê do lado as TDP, proteinopatias, que é as doenças do cromossomo 41,
47, 43, e os taupatias do lado, e abaixo a gente vê as amiloidopatias. As amiloidopatias, por exemplo, a doença da demência de Corpúsculo-Levy e a demência de Alzheimer fazem parte dela, e a demência de Alzheimer também faz parte da taupatia, sendo que a demência de Corpúsculo-Levy faz parte de uma alfa-sinucleinopatia. Ou seja, é um espectro em que tem 2 ou mais alterações em proteínas em cada doença. A doença de Parkinson, ela é praticamente uma alfa-sinucleinopatia. E aí, eu vou tentar explicar, aqui mostrando basicamente, vocês estão vendo de lado a anatomopatologia, isso no mesencéfalo, a substância negra. A substância negra mais à direita aí, ela está bem mais rarefeita, e a substância negra mais à esquerda, ela está bem formadinha. Essa é no paciente normal. A mais à direita é no paciente com Parkinson. Ou seja, tem uma destruição desses neurônios pigmentados, justamente por acúmulo da alfa-sinucleína nesses pacientes. Aqui explica basicamente o efeito desse acúmulo dentro da célula. Essa alfa-sinucleína é uma proteína naturalmente produzida por nossos neurônios. Não sabe a função. A única coisa que estudaram até agora é que se pegarem ratos e depletarem o gene que produz essa alfa-sinucleína, esse rato desenvolve isso normal. Mas no futuro ele tem um aumento do sistema dopaminérgico no cérebro. Não entende por quê, se esse sistema dopaminérgico ele é regulado pela alfa-sinucleína ou se essa alfa-sinucleína é um mecanismo de destruição celular normal da célula para evitar tumores. O que importa é que se ela é uma proteína normal na célula, então ela vai ter produzido em todas as células dos nossos neurônios. Esses neurônios vão acumular e vão tentar degradar essa alfa-sinucleína. Quando ocorre essa degradação, se a degradação for bem feita, ela vai ser destruída. Se não for bem feita, se atingir uma alfa-sinucleína defeituosa, porque o pH da célula está ácido, ou se tem íons lá dentro que acumularam e fizeram essa alfa-sinucleína agregar, ou se tem um metabolismo errático da mitocôndria, ou uma inflamação, ou uma excitotoxicidade pelo glutamato que pode gerar mais oxigênio. Então essa alfa-sinucleína tem uma forma, ela se agrega com outras proteínas, formando então o corpúsculo de Levy. Basicamente, quando ela forma esse corpúsculo de Levy, esse corpúsculo de Levy ele tende a ser tóxico. Não sabe-se se é o corpúsculo em si que ele é tóxico ou se toda a reação de polimerização dessa alfa-sinucleína que causa toxicidade à célula. No fim, essa célula é degradada. A partir do momento que essa célula é degradada, ela morre e joga essas alfa-sinucleínas no ambiente extracelular. As próximas células captam essa alfa-sinucleína e também participam da morte neuronal. Isso é um efeito prion simile, ou seja, é como se a alfa-sinucleína se tornasse um prion, e ela vai passando de célula em célula, destruindo todas as células ao redor. A doença de Parkinson então começa em um núcleo específico, e daí em diante vai se dissipando e destruindo as células ao redor.